Vamos lá, ver esse vídeo da Nathalie Neri, Trend Esposa Troféu. A gente já tinha visto um vídeo desse aqui, do canal Matando Matheus a Grito. Vamos ver agora desse aqui, falaram que tá muito bom, vamos ver. Elas limpam a casa, elas fazem pão do zero, óleo do zero, sorvete do zero. Elas estão com os filhos sempre lindos, elas fazem o que o marido gosta de comer. Elas são irrevogavelmente heterossexuais e estão sempre com o look perfeito, fazendo conteúdo pra você nas redes sociais, tá? Estou falando das Traditional Wives, Trad Wives, ou aqui no Brasil traduzido. Pô, que edição da hora, hein? Gostei muito desse esquema, dessa identidade visual das cores do canal. Ficou lindo, né? A cor tá muito bonita mesmo. E eu não estou dizendo isso porque combinou com o verde do meu canal. Não é por isso. Para esposa troféu. Essa é uma nova tendência, você acredita? E é sobre isso o vídeo de Acredito. hoje. Como vocês sabem, gostei. Os caras coloriram água, velho. Os caras fizeram a trend da água lá. A água do dia. Aí você vai ver, a água parece o Rainbow Road do Mario Kart. O bagulho é colorido pra caralho. Claro que eu acredito, Nathalie. Estamos de falar sobre tendência de conteúdo. É aqui que eu uso as minhas habilidades Palmeiras, de o quê? síntese social. Uma conversa mais de bar, vocês sabem. A gente aprofunda, mas nem tanto, pra manter a casualidade. Adorei Eu não essa sei se tem tonalidade. chegado no algoritmo de vocês, Adorei. mas eu tenho visto muito conteúdo de Trad Wife. Trad Wife, essas mulheres jovens, criadoras de conteúdo, que começam Acabou a meu mostrar café. a vida delas como mulheres do lar. Como mulheres do lar. Seu filho... Eu tinha entendido. Seu filho fez 42 anos de idade. Aí eu vi uma criança. Eu tinha lido anos, né? Ao invés de meses ali. Enfim, como é que tá a mente do palhaço? O moleque é meio calvo. Eu falei, eles fizeram uma piada, porque a criança parece velha. Aí eu vi agora que é só 42 meses. E foda, porque 42 meses não é nem um número redondo. É tipo, ele tem 3 anos e meio? É isso? É uma comemoração de 3 anos e meio? Pô, mas o moleque é calvo. Sinto muito. Renovadas para a geração Z, majoritariamente, ou millennial. Elas se mostram majoritariamente cozinhando, cuidando dos seus filhos, e aí a gente tem nomes grandes, recentes, que têm causado polêmica, como a Nara Smith, lá de fora, que tem 22 anos, já tá no segundo filho, é um ícone. 22 anos essa menina tem? Porra, eu achei que ela era mais velha. Uma bandeira da Traditional Wife. Também tem aquela moça da Ballerina Farm, não sei, que mostra ela fazendo pães e doces, e que recentemente, há um tempo, na verdade, foi mostrado que ela faz tudo isso porque a família dela é trilionária, entendeu? Óbvio! Pais donos de avião e coisas assim. Independentemente de quem são elas, esse conteúdo tem atraído muita atenção dos espectadores. Os vídeos das Trad Wives, né, que não se dizem assim, são apontados assim, tem milhões e milhões de visualização e geram muitos memes, muitas pessoas zoando, imitando, fingindo que também estão fazendo coisas do zero. Bateu o vento no mic foi ali. assim que eu conheci a maior parte do conteúdo delas, com pessoas fazendo sátiras ao conteúdo que elas faziam. Até aí tudo bem, são mulheres... Como ela conhece todas essas Trad Wives, é google.com. Mães, esposas cozinhando. Qual é o problema disso? O momento é que não é só uma atitude, não é só uma ação. Grande parte dessas criadoras tem trazido nesse novo aesthetic jovem, Gen Z, millennial no TikTok, o conservadorismo, uma romantização desses valores que tentaram e com muito custo foram abandonados na década de 50 e 60 sobre o que é ser uma mulher, né? O que é ser uma mulher que é mãe, que é esposa e que trabalha. O trabalho se volta completamente ao doméstico, as responsabilidades afetivas são agradar o marido e os filhos, com o adicional de estarem sempre belíssimas com as roupas tendências do momento, porque todas elas são sempre arrumadas. Não é a mãe de casa que nunca pôde trabalhar fazendo teu almoço e a tua janta, o almoço dos filhos e lavando roupa com a roupa suja, tá? E talvez por isso elas também despertem tanta curiosidade, porque de fato é uma referência irreal do que é a dona de casa. Eita, existe aí um fenômeno muito específico dessa geração, desse momento. E assim, um fenômeno irreal também, porque alguém havia comentado ali no chat o quanto a gente tá vendo que essa produção de conteúdo idealmente tá apresentando, na sua grande maioria, mulheres brancas. É muito interessante essa abordagem que a Nathalie faz, porque a gente perceber a ascensão desse tipo de conteúdo voltando à tona é um sinal mesmo de como existe, de certa maneira, um processo de tensionamento com relação à forma de como algumas sociabilizações, de como algumas operações sociais estão acontecendo na realidade. Então, tipo, acho que é uma tendência nesse movimento de apresentação de um conservadorismo, e como a Nathalie falou, a idealização total, porque isso vai refletir uma forma de visão que olha o trabalho doméstico como algo quase vocacional, como uma parada muito tipo, que legal, olha que bonito, que romântico. E não é à toa que é um recorte que só pode ser feito, pensado, só pode ser vivido nessa plenitude, porque você tem um recorte
recorte de classe nesse meio, que permite que essas atividades todas sejam realizadas com tanto esmero, com tanto carinho, com tanto prazer, com tanta naturalidade. Eu acho que esse é o principal aspecto. A naturalidade desse tipo de compreensão que as pessoas vão tendo disso. Esse é o problema. Você começa a achar que essa imagem, que essa impressão é uma representação da totalidade da realidade. Ela não é. Ela representa coisinha bem pequenininha. Mas por isso que isso se torna muito vocacionado, se torna muito famoso, muito grande. O nome disso é ideologia. Momento atual, porque essas mulheres têm chamado muita atenção. E claro que as trends na internet, no TikTok principalmente, elas vêm e vão muito rápido, mas o fato de muita gente jovem estar aspirando esse lugar e tá falando, meu Deus, eu quero ser assim quando eu crescer, tentei fazer e não consegui, meu Deus, eu quero ser como ela, acaba sendo um pouco preocupante quando a gente sabe que esses valores são distorcidos, elas não estão fazendo por fazer, elas estão fazendo para romantizar uma situação, um lugar imposto a mulheres no mundo que durante muitos anos os movimentos de mulheres tentaram questionar e abandonar. E eu acho que o grande ponto é esse, né? Entender que é necessário um processo de socialização do trabalho doméstico. Eu acho que esse tipo de conteúdo, por mais que ele reflete essa romantização, ele reflete essa perspectiva e ele não levanta a centralidade do debate, que é justamente a necessidade da socialização do trabalho doméstico. O que significa isso? Significa que nós precisamos lutar pela emancipação feminina com relação à questão que envolve a própria forma de como ela está inserida e como ela produz e reproduz o mundo do trabalho. Porque, tipo, isso faz com que haja uma reorganização de toda a forma de como a gente enxerga a família, de como a gente enxerga a nossa manutenção enquanto sujeito social. A Kollontai tem um texto que chama... Inclusive, a gente fez a leitura dele aqui na live. Você pode acessar clicando no card aqui. Jô, bota aí, faz favor. A gente fez a leitura de um texto aqui no canal, O Comunismo e a Família, da Alexandra Kollontai. É um texto que eu acho que cientificamente pode ser classificado como do caralho. Então é muito bom porque ele vai justamente entender que é a partir desse outro olhar sobre a socialização no trabalho doméstico que é possível que a gente também crie outras dimensões e olhares sobre a forma de como a família tá organizada. É muito bom. E no final das contas eu acho que é também entender que isso é necessário. Porque se a gente tá falando de uma reorganização de toda a estrutura produtiva, de todo o mundo social, de toda a nossa forma de organização, um dos elementos fundamentais que a gente precisa estar colocando, precisa estar botando em jogo é justamente sobre a questão da reprodução social do trabalho, sobre o trabalho de reprodução social. Porque é isso, a gente precisa formar novas formas de família, de divisão do trabalho, de relações. Eu acho que é isso. Por isso que é muito importante a gente entender esse dimensionamento, entender que as trends das housewives, blá 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 blá, por exemplo, são trends que, no final das contas, reforçam esses aspectos da obrigatoriedade do trabalho doméstico, da romantização, da idealização, quando na verdade eles são essas extensões do conservadorismo social. Há muito tempo atrás eu era uma feminista que odiava... Olha isso, eu era uma feminista que odiava homens. Agora eu passo horas na cozinha cozinhando alegremente o que o meu marido quiser para o jantar. A man-hating feminist. É uma feminista odiadora de homens. Eu acho que é até mais forte do que odiava homens. Porque odiadora de homens, parece que a questão feminista abarca essencialmente o ódio aos homens. Odiadora de homens. Ela odeia homens. E isso é balela. E aí a gente tem Quer dizer, não sei, né? discurso hoje nas redes sociais que é relevante até um certo ponto de que realmente as mulheres estão há décadas lutando pelo nosso poder de voto, de trabalho fora de casa, de expressão da própria sexualidade, pelo direito de viver sem a autorização dos maridos, né? Coisa que há muito pouco tempo você precisava da autorização do seu marido para trabalhar. E se essas mulheres... Tinha uma lei no Brasil que era de crime contra a honra do marido. Tinha uma lei assim. Olha isso aqui. Existia uma tese jurídica que dizia que casos de agressão, de feminicídio, coisa e tal, poderiam ser atenuados caso o praticante desse caso alegasse legítima defesa da honra. Ou seja, você pode ser um escroto, um babaca, tipo, você pode até matar a sua companheira se você foi corno, porque afinal de contas ela rompeu
rompeu com a sua honra. Olha que loucura, cara. Olha que conceito absolutamente subjetivo. Rompeu com a minha honra. Pelo amor de Deus. É isso. E isso aqui, ó, é uma tese aqui de 2023. Mas existe, ó, a tese da legítima defesa da honra. Olha isso aqui. Segundo dados do IPEA, foi constatado entre 95 e 2015 um aumento da violência contra mulheres, especialmente em 2005 a 2015. A taxa de homicídio de mulheres no país entre 2006 e 2013 aumentou 12,5%, chegando a 4,8 vítimas de homicídio a cada 100 mil mulheres. Esse lance da tese da legítima defesa da honra era uma tese de defesa que era utilizada por pessoas que estavam sendo processadas por feminicídio, por crimes assim. E agora não pode mais. Porque, pelo amor de Deus, defesa da honra. Ai, foi corno. Aí pode estar liberado cometer crimes. Parece bem no tom. Conquistaram e lutaram tanto por isso, hoje nós temos como mulheres a liberdade de escolhermos sermos o que quisermos. A liberdade de escolhermos ser o que quisermos. Inclusive donas de casa. Acaba que esse discurso é um pouquinho, ele vai ali num liberalismo assim político de podemos fazer tudo, inclusive ser conservadoras e lutar contra os direitos feministas conquistados até hoje, mas esse é o principal ponto, né? Ele não... É muito louco porque é uma liberdade totalmente desvinculada de uma materialidade histórica, né? É só liberdade. Não se coloca como, eu quero ter a possibilidade de escolher cuidar da minha casa. Esses conteúdos, de forma direta ou indireta, colocam valores conservadores no centro de tudo isso, né? Afinal, são mulheres novamente heterossexuais, que têm filhos muito novas, que vivem por isso, que não têm carreiras além de cuidar dos filhos, não têm carreiras muito entre aspas, porque eu quero trazer também essa reflexão já. Mas elas repetem tudo que a gente já estava acostumado a ver e já estava acostumado a saber sobre esses lugares limitantes de mulheres. E aí são vários outros recortes que passam dentro dessa tendência. Não é só, como eu disse aqui, o de sexualidade, né? O da heterossexualidade da maior parte dessas mulheres, ou todas, na verdade, serem heterossexuais. Mas a raça também passa, né? A maior parte dessas mulheres são brancas, são muito próximas do que se imagina de uma mulher casável e dona de casa. Eu acho que a única que foge um pouco disso é a Nara Smith, que é essa que começou a dar problema agora. Não dá problema, as pessoas começaram a cancelar ela agora, fazer piada, enfim. E ela é... Começaram a cancelar ela? Sul-africana, se eu não me engano, pelo que eu li sobre ela. E é uma pessoa negra. E além de tudo isso, também tem uma base religiosa muito forte. Recentemente, um dos vídeos que a Nara Smith fez e que me deixou meio tipo, Porque até então o conteúdo dela, tirando da Ballerina Farm lá, e também tem uma tal de Milk Maid, que é uma ex-OnlyFans que decidiu criar conteúdo de Threadwife também pro TikTok. E é um clássico esse conservadorismo vindo muitas vezes dessa redenção de pessoas que eram envolvidas com carreiras, por assim dizer, ou trabalhos que são socialmente mal vistos e dá essa mega virada conservadora. Faço bem comum. É claramente antifeminista. Ela fala, quando eu era feminista, eu ficava nua e ganhava dinheiro. Hoje eu sou uma mulher de Jesus e fico em casa cozinhando. Enfim, na cozinha bonita com o vestido florido dela. Mas a Nara Smith, ela era meio fora da curva e eu fiquei meio obcecada pelo conteúdo dela, assim. Porque ao mesmo tempo que era muito curioso e desconfortável ver aquela mulher fazendo tudo sem perder a pose e agradando esse marido, tem até um vídeo dela em que ela, depois de mostrar tudo que ela faz por conteúdos e conteúdos, ela fala que ela fez, tipo, um sorvete de Oreo pro marido dela. E não é um sorvete de Oreo, ela fez a Oreo, a bolacha Oreo do zero, tá? Uma versão caseira da bolacha Oreo. Fez o sorvete e misturou. Que tempo de sobra, hein? Pô, se você não queria ter esse tempo de sobra, você está mentindo. Mano, imagina você conseguir parar pra fazer uma bolacha. A bolacha, vai querer fazer bolacha. Muito foda. Foda que bolacha, você tem que prestar muita atenção quando você tá fazendo. Diferentemente, sei lá, de você assistir muitas vezes um vídeo, ouvir um conteúdo, né? É realmente algo diferente. Porque quando você, por exemplo, assina o curso básico de História e de Formação Política, e você consegue usar ele pelo seu aplicativo na Hotmart, você pode fazer a sua bolacha Oreo enquanto você escuta uma aula sobre imperialismo, né? Então é legal que são modalidades de atividades diferentes. Conheça já o curso básico de História e de Formação Política que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Ontem lançamos a primeira aula do nosso curso sobre imperialismo. O imperialismo da bolacha. Não teve jeito. Veio aí o imperialismo do biscoito. E o Oreo é o quê? O Oreo é o quê? É o quê? É o quê? Okay. Quem tá vindo aí? E aí, galera? É boa, hein? E aí, galera? O marido dava vontade de comer. Quê? E aí, um desses conteúdos, absurdo. Ela fala, o meu marido dessa vez deu 10 de 10 e ele nunca faz isso. Ou seja, aquela mulher se mata, ela faz Oreo do zero, aquele traste do marido dela,
Não inútil. dá 10 de 10, mas ele nem sempre. Ela ficou chocada. Gente, assim, é assustador, né? Então eu já sabia que tinha uma coisa ali complicada. Mas apesar disso, a racialidade dela fazia a gente olhar essa configuração, me fazia olhar essa configuração de uma outra forma. Porque eu me sinto atraída por esse tipo de conteúdo pessoalmente, porque eu sou muito do faça você mesmo. Eu acho incrível a possibilidade de criação com as próprias mãos. Eu amo pessoas que fazem coisas do zero, eu amo pessoas que criam, eu amo criar, eu amo pegar algo que não era e transformar em outra coisa. Isso é basicamente a cozinha, é basicamente a culinária. Eu, pessoalmente, sou meio ruim nisso, né? Mas assim, outras coisas artesanais eu sou incrível. Demais, mas quando ela... E é isso, mano. Eu adoro cozinhar. Quem me acompanha no Instagram, nos meus stories, vê de vez em quando ali que eu posto uma receita, um pratinho, pá. Muito bom. Mas a brisa é essa. É bom. Por quê? Porque eu tenho tempo de fazer. Porque eu cozinho só pra mim. Porque eu não preciso cozinhar para a minha família. Porque não existe trabalho social exagerado envolvido nisso. É o meu trabalho de reprodução social. Então eu tenho tempo pra poder cozinhar, comprar os ingredientes. Adulto funcional, adulto com tempo. E aí é foda, é muito bom esse debate. Eu gosto muito desse assunto, porque eu acho que também faz a gente refletir o quanto a impossibilidade dessa reprodução social de qualidade na sua vida doméstica causa problemas de saúde. Não é à toa que a gente vê que a grande maioria das pessoas que é afetada por doenças cardiovasculares, doenças crônicas não transmissíveis, como pressão alta, diabetes e coisas assim, fazem parte de estratos mais precarizados da classe trabalhadora, porque são aquelas que consomem mais alimentos ultraprocessados, porque esses são mais baratos de serem consumidos, existe uma facilidade que tá ali feito por essa industrialização sinistra e pela falta de tempo, né? Eu tava conversando outro dia com uma amiga minha, Eunice, ela comentou assim, porque eu vejo o que você faz, tal, mó legal, eu queria ter tempo, porque eu não aguento mais comer marmita congelada. Tipo isso, eu acho que o ritmo de trabalho no capitalismo, ele é tão alucinante que comer se torna uma atividade de mera manutenção biológica. Comer, você vai lá, se alimenta pra você ficar em pé, pra você trabalhar. E é uma merda, porque eu sinto isso, que se alimentar, ter uma refeição, é algo muito maior. É sobre socializar, é sobre conversar, é sobre dividir a mesa, é sobre partilhar o momento, a experiência. Isso é muito osso, assim, porque eu acho que é a naturalização de um processo em que as nossas atividades de trabalho vão tomando o tempo cada vez maior da nossa vida. Por isso que é muito importante lutar pela redução da jornada de trabalho sem redução salarial, pelo fim da escala 6x1, por uma política alimentar que dê conta da fome da população, e não políticas que vão ter um alcance muito pequeno, grande alarde, e no final das contas não conseguem cumprir com essa determinação e essa, não é nem determinação, essa necessidade. Então é isso, aí a alimentação vira um trabalho, vira um fardo, vira um problema, vira uma encheção de saco. Não que a gente precise toda a refeição, todo o almoço, todo jantar, cozinhar e botar uma musiquinha. Não precisa fazer isso, mas fazer com calma, cortar a cebola certo, ter tempo, cuidado. Porra, quer um negócio mais gostoso, mais delícia do que você se dedicar a uma atividade em que você consiga elaborá-la com qualidade, com calma, e o produto dessa atividade, desse trabalho, ser uma coisa gostosa, uma coisa da hora, bonito demais, lindo demais, gostoso demais. Faz esse vídeo, né, meio que respondendo às críticas dela ser uma traditional wife. Ela fala que ela também entende que a religião dela, que é mormon, interfere muito. E aí eu entendi também, porque eu e o Jonas temos assistido muitos conteúdos de famílias mormons e famílias Amish, eu acho, no YouTube, que às vezes aparece. São pessoas que criam 8 filhos, morando em casa. Esse tipo de conteúdo não, é feudalismo, é isso. Pessoas que fazem o homeschooling lá nos Estados Unidos, né? E a gente fica curioso pra só entender. Bitola a cabeça. Essas outras formas de viver e esses outros valores. E essa necessidade de afastar suas crianças do mundo para que elas não acreditem que uma mulher pode querer outras coisas além de agradar o seu homem, o seu marido quando crescer. Enfim, entendo que religião é um tópico bem delicado e não é necessariamente esse o tema do vídeo, mas todas elas, querendo ou não, reproduzem valores conservadores, intencionalmente ou não. Às vezes calha da sua personalidade ou do seu jeito de viver ser doméstico, muito entre aspas, mas ser uma pessoa que gosta de limpar a casa, que gosta de cozinhar,
que quer ter filho cedo, que quer casar. Mas no fundo, nossa, você é uma sufragista, entendeu? Você participa das reuniões do seu condomínio, você quer ter direito... Você é uma sufragista, você participa das reuniões do seu condomínio, é muito bom. voto e quer ser síndica do seu prédio. Que absurdo, você quer votar no seu prédio? Sou doméstico, mas sou doméstica com direitos, entendeu? Eu sou do lar, mas eu sou do lar queimando o sutiã no meu condomínio. Isso é possível existir, né? Eu acho que a gente tá num momento em que a gente pode ser tantas coisas de fato, sem ir pra aquele discurso, que é possível que a gente viva uma vida fazendo, uma vida handmade, uma vida artesanal, uma vida que se cozinha, que se cuida, que se olha. Não ali... E tipo, é isso. O lance da vida artesanal nada mais é do que trabalho doméstico. Alimentando esses valores. E vale dar um super contexto aqui, lembrando que a luta, que o movimento de mulheres não vem de hoje, né? Que são décadas e décadas para direitos básicos e mínimos que os homens sempre tiveram em todas as sociedades. A nossa história é tão longa e tão complexa, e todos os direitos, né, foram construídos e conquistados com tanto afinco, determinação e num processo tão longo que a gente consegue caracterizar, organizar tudo isso em ondas. São as ondas do movimento feminista. Não sei se vocês sabem, mas vou refrescar a memória, para vocês entenderem quão longa é essa linha do tempo. Como eu citei as sufragistas, vale lembrar que elas fazem parte da primeira onda feminista, que vai do final do século XIX, começa ali no final do século XIX, vai para o século XX, e que é basicamente caracterizada pelo direito básico de voto. Mulheres são seres humanos e querem votar, querem ter direito de escolha sobre o que acontece no mundo e quem nos representa como seres humanos, afinal, somos tanto seres humanos quanto os homens. A segunda onda feminista vai acontecer em meados dos anos 60, com mulheres afirmando que elas têm direitos e desejos além do de servir como donas de casa, como esposas e mães. São mulheres exigindo o mercado de trabalho, são mulheres exigindo o direito a expressar e viver uma vida educacional, a viver uma vida social fora de casa. E claro que esse é um movimento também majoritariamente protagonizado por mulheres brancas, já que eram as mulheres brancas já nessa época que também podiam ocupar o lugar do lar. Porque é isso, quando eu vejo uma Nari Smith nesse lugar, uma Nari Smith, ela usou o TH dela, né? Pra mim é mais complexo, porque realmente quem nega isso? E quem ainda não quer negar? E para mulheres negras que sempre estiveram fora dos formatos de família tradicional, que nunca tiveram quem as cuidasse, mas sempre tiveram de quem cuidar, né? Para mulheres negras que sempre foram abandonadas e solitárias, quão danoso é você querer construir uma família hoje, né? A família de margarina nuclear, ela não é a negra, ela é a branca. Só que aí depois eu entendi toda a questão religiosa também, eu falei, peraí, então, as raízes são próximas, apesar dela ser racialmente posicionada de uma forma diferente. Mas... Mano, eu acho que tem muito a ver com luta de classes. Tem tudo a ver com luta de classes. Eu acho que a própria forma de como a socialização do trabalho doméstico vai ser feita, né, mediada, em países em que, olha só, perceba, você tem a atuação do componente racial da colonização muito presente. Estados Unidos, ela comentou da África do Sul, Brasil. Por quê? Porque esse trabalho doméstico tá direcionado, e muitas vezes ele vai ser realizado, que nem a Nathalie falou, por mulheres negras que vão realizar esse trabalho doméstico como escravizadas, para poder manter a estrutura social produtiva da casa grande funcionando. Eu acho que é muito importante porque a gente percebe o quanto existe a necessidade de expandir a noção dessa necessidade de luta, de articulação, para além do reconhecimento, tanto da perspectiva de um direito positivo, que é o direito ao voto, ou o direito daquilo que te garante alguma coisa, te garante a participação na sociedade, quanto os direitos negativos, liberdade de você poder, enfim, abortar se você quiser, de você não ter essas amarras sociais ao seu entorno. Por isso que o debate do feminismo marxista é muito bom. Eu acho que é muito bom, porque no final das contas ele consegue dar um dimensionamento de uma totalidade dessas coisas. Eu acho que os recortes são muito bons, porque você percebe que existem esses recortes que estão intrinsecamente ligados à forma de organização da sociedade capitalista, que permite entender e avançar, mesmo com as pautas que no começo do processo das sufragistas de fato, né, naquele momento muito pra frente, muito tem uma perspectiva bem avançada no tempo, mas já existem mulheres que naquele período dialogam, por exemplo, com essa libertação total, com essa compreensão da necessidade da libertação do trabalho doméstico, dessa leitura racial, dessa leitura de luta de classe. Voltando, a terceira onda surge lá na década de 90 e meados da década de 90, justamente questionando a segunda onda e dizendo que a ideia de mulher universal tem que ser questionada.
A mulher e os direitos da mulher não podem se basear nos direitos da mulher branca, né? Que já estavam no lugar do lar, da servidão doméstica, né? O universalismo, mas né? tinham a segurança do lar, enquanto mulheres negras não. Enquanto mulheres negras não eram nem vistas enquanto mulheres. É a famosa frase da Sojourner Truth, e não sou eu uma mulher. E aí, finalmente, muitas intelectuais têm dito que temos vivido nos últimos 10 anos a quarta onda feminista, com a democratização, com a expansão massificada das pautas feministas no digital. E aí, todas nós estamos aqui participando. Então, olha a dedicação dos movimentos para questionar esses lugares que a gente está falando hoje. Parece muita informação, parece muito confuso, porque realmente é muita história e as coisas aconteceram em momentos muito grandes. Então, olha... E olha só que interessante, é justamente no momento que você tem uma expansão considerável do espalhamento dessas ideias para vários grupos, para várias... Enfim, né, uma popularização maior dessas perspectivas que você tem como refluxo. Mas, na verdade, esse movimento das Threadwives, ele não é uma coisa de agora, é que agora tá produzindo conteúdo sobre isso. Mas já existia um movimento de mulheres que defendiam o seu direito de serem donas de casa nos anos 50, tá ligado? Já existia isso. Mas eu acho que é interessante a gente ver como nesses momentos mais críticos, muitas vezes de avanço dessas pautas, a gente tem como uma resposta de refluxo, uma organização de um movimento conservador, de um movimento que dá uma resposta conservadora a essa questão. É meio que esse imã da tradição puxando e tentando fazer com que essas pautas não avancem demasiadamente para não destruir esse modo de vida tão bonito, etc, etc. Quanta coisa aconteceu, quanta coisa foi questionada para que a gente hoje tivesse direito de escolha, direito de trabalhar, de lutar, ainda assim com as desigualdades, disparidades sociais, salariais, enfim. E eu convido você a se aprofundar nessa história. Sei que parece muita coisa, sei que parece muito acontecimento, muita data, mas foi muito fácil para mim, pelo menos, refrescar a minha memória, porque eu tive acesso a um curso muito didático, fácil, rápido de aprender. Ó, todo mundo pega no contrapé, hein? Movimento feminista ao fim, trazendo todos os debates mais importantes para as mulheres nos dias de hoje, 100% online e 100% gratuito. O curso se chama Estrelas da Revolução e foi criado pela Estácio, que, ó, está apoiando o vídeo de hoje. Palmas para Estácio, que está acreditando neste canal, que está apoiando o meu trabalho e me dá estrutura para vir falar aqui sobre as coisas que eu acredito que vocês amam saber também. E o curso Estrelas da Revolução, além de reunir mais de 10 pesquisadoras, 10 estudiosos negros que, enfim, têm falado sobre 1 milhão de pautas ao longo dos últimos anos, criado conteúdo, informação. Um exemplo foi maravilhoso para mim ouvir mais sobre a Vilma Piedade. Que... Aí, ó, um curso foda. A luta do movimento de mulheres na internet, de forma, claro, 100% gratuita e online. E vale dizer que você pode estudar do lugar que for do nosso país, conseguir certificado, além de ter certeza que você vai aprender, porque a Estácio tem várias modalidades de ensino e manda muito bem no EAD. Inclusive, vou contar isso em breve para vocês. Estou fazendo a minha segunda graduação com a Estácio. Estou fazendo estética e cosmética, a gente tá um babado, mas isso é tema para outro vídeo. Adoro. Vou deixar o link aqui na descrição, porque sempre vale a pena aprender mão para alguém que você conhece, quanto para você que já sabe, mas quer se atualizar, que foi o meu caso. Eu fiquei muito feliz em saber sobre a quarta onda feminista, que eu tinha tido pouco acesso até aqui em discussões no geral. Então, como vocês viram, o movimento de mulheres lutou muito, né, gente? Para que hoje pudéssemos escolher não ficarmos em casa, para que hoje a gente pudesse escolher ter acesso ao mercado de trabalho, ter acesso a condições de estudo, acesso a estudo, autonomia financeira também. E aí, de repente... A tendência do TikTok é voltar para a década de 50 num aesthetic de dona de casa sofisticado e nunca descabelado. E como eu disse, eu realmente acredito que existe um lugar em você, em homens, em pessoas não binárias, que podem estar aproximados de um desejo ao cuidado, né? Que podem estar vinculados ao sonho da família. Desejar família, desejar cuidado, desejar amar e demonstrar amor por atos de serviço, por exemplo, Letícia, que pode ser uma limpeza, que pode ser uma cozinha, não é um problema, não é antifeminista. E esse conteúdo, ele não precisava ser nocivo, ele não precisava ser desconfortável para a maioria das pessoas. Se ele tivesse essa consciência, ou se ele se mostrasse revolucionário, porque esse é o ponto que eu queria falar lá em cima sobre o trabalho, né? De um certo modo, essas mulheres estão ganhando milhões com as redes sociais. A quantidade de visualizações que elas têm no TikTok com certeza gera um dinheiro muito grande. A dedicação de colocar esse conteúdo na internet todos os dias, de gerar essa comunidade engajada com mais de 1 milhão de pessoas, meu,
Isso é um trabalho, elas estão trabalhando. Então, de uma certa forma, elas se diferenciam um pouco daquela mulher dos anos 50 que estava nesse lugar doméstico e que só tinha isso como único objetivo de vida. São mulheres que talvez se amanhã forem abandonadas por esses maridos, separarem ou quiserem sair dessa relação, vão ter a sua própria forma de subsistência. Claro que elas não tiverem contas conjuntas, não é mesmo? O que a gente espera é que pelo menos isso não tenha. E no caso da bailarina Farm, que vai conseguir uma bolada, né, no divórcio, porque é pensão pra dar e vender. Não sei como é que funciona nos Estados Unidos, né? Enfim, apesar... Eu acho que tem uma segurança financeira maior, mas lembrar, elas têm 2 empregos. O doméstico, é que aí é isso. Nesse caso, o trabalho doméstico, ele é remunerado? Porque ela não é remunerada pelo trabalho doméstico. Ela é remunerada pelo conteúdo que ela produz sobre o trabalho doméstico. É realmente uma dúvida. Pra mim é o que faz sentido. Apesar de tudo isso, essas mulheres estão trabalhando. Essas mulheres estão ganhando dinheiro. Essas mulheres têm uma profissão. Porque se fosse assim, eu também teria, porque meu trabalho é fazer vídeo pra internet, entendeu? É uma profissão. Nós somos detentores dos meios de produção, né, Nathalie? Como diria o agora em busca de um advogado pro bono, Bruno Ayub, conhecido como Monark. É uma profissão digna, respeitosa. Assim como a delas é também. E aí o que eu fico pensando, e pra mim é um dos cernes dessa questão, é a origem desse desejo. Como vocês sabem, não continuei minha pós em sociopsicologia, então eu vou estar falando aqui uma coisa mais do coração mesmo, né? Se vocês tiverem alguma pesquisa sobre isso, por favor, me enviem. Mas de onde vem a origem do desejo dos consumidores, não da pessoa que tá produzindo? Porque a gente produzindo conteúdos alheios é o que mais tem. Você vai ter Threadwife, você vai ter Mormon, você vai ter os Amish lá nos Estados Unidos, você vai ter Mulher de Preso, que a gente adora também. Você tem uma pluralidade de conteúdo sendo produzido por mulheres, pra mulheres, de homens pra mulheres, a rodo, pra todo tipo de gosto. Mas o fato das pessoas consumirem com tanto afinco e desejo o conteúdo das Traditional Wives, e no Brasil, chegando pra nós um pouquinho mais tarde, as esposas troféu. Eu amo o termo no Brasil porque é uma coisa mais sassy, né? Mais sensual, mais brasileira. Que não é a mulher de casa, é a mulher troféu. Entendeu? Ela é gostosa. Ela é a... Meu marido vai trabalhar, eu vou ser bonita. Tem outra coisa. Na nossa Traditional Wife. Brasil, né, caralho? Esquece. Mas enfim, o que tá no desejo voyeurístico que as pessoas têm de acompanhar essas esposas tradicionais? Eu, particularmente, fico muito atraída por esse conteúdo, por isso que eu acabo sabendo tanto, pelo fazer. Em uma sociedade, e aí é muito a minha percepção, como eu tô dizendo, né? O que tá na raiz do meu desejo, do meu interesse por esses conteúdos. Como a gente vive uma sociedade que nada mais se faz, que a gente perdeu o controle, que a gente perdeu os processos, que a gente não entende como algo acontece, que a gente come o que tem pra comprar na rua, que a gente às vezes não para pra pensar, Capitalismo. que a gente é muito pouco mindfulness nas coisas que a gente faz, sabe? Pra mim, eu acho que a atração que eu tenho por esse tipo de conteúdo tá muito ligada ao fato de você estar presente fazendo algo do começo ao fim, ao invés de escolher a escolha mais fácil, ao invés de fazer o mais simples. O processo de algo sendo construído me encanta muito. E me faz me inspirar a fazer as minhas coisas também. Claro que não fazer 1 hora do zero. Mas é muito louco, porque muita gente, por exemplo, vem me elogiar pelos conteúdos que eu faço lavando a louça. Porque eu mostro eu lavando a louça, fazendo café. Eu acho interessante, assim, é um jeito de você cumprir uma atividade de alguma maneira. Eu acho que tá um pouco isso. E é isso, gente, é o tempo da produção. Né? É o tempo da produtividade. Você não conseguir... Eu acho interessante, né? Eu não gosto muito dessas paradas mindfulness, assim, porque eu acho que isso foi muito cooptado. Mas eu acho que essa brisa de você conseguir estar presente em um lugar fazendo uma coisa específica, assim. Não que... Acho que antes... Porque também a gente tem que tomar cuidado com a idealização. Como se antes a gente ficasse muito imerso, assim, né? Tocando música clássica enquanto escreve alguma coisa, sei lá. Mas eu acho que hoje a gente tem uma dificuldade de concentração bem mais aguda. Eu acho que tem várias coisas. Tempo da produção, tempo de tela, a própria dinâmica de como os algoritmos e as produtoras de conteúdo, Big Techs, vão oferecer esses conteúdos, enfim, várias dimensões sociais aí. Mas sei lá, eu faço outras coisas, né? Eu gosto de costurar, de fazer as minhas roupas. Eu gosto de fazer kombucha ao invés de comprar. Então existe algo no fazer que me atrai. Esse é o meu motivo. Gostaria de saber o seu motivo. Se você acompanha esse tipo de conteúdo, o que te atrai? Call to action. Eu preciso muito saber. Eu preciso muito que você me diga nos comentários. Mas eu suponho também, aí é uma suposição bem mais ampla, bem mais macro, social, que uma parte da atração, principalmente das gerações mais jovens, a essa mulher... Eu treinei ombro ontem, mano. Nossa.
eu não ficar com o trapézio gigante, enorme, tá lá aqui uma saboneteira industrial, aí não, pô. Porque tá doendo, viu? Tá doendo. Tradicional conservadora dos anos 50, repaginada no TikTok, eu acho que tá muito ligada, muito entre aspas, à perda do referencial de mulher, a perda do referencial patriarcal do que é ser uma mulher. Aí, é isso. A gente vive em um momento, a ruptura justamente dos por valores. conta de décadas de luta do movimento de mulheres, que a gente pode fazer o que a gente quiser, entendeu? Não com essa liberdade que a gente sabe que a gente... Poder a gente até pode, mas muitas de nós não podem tanto. Que poder também, entre outros recortes ali de classe, de raça, de sexualidade. Mas hoje a gente tem muito mais opção. Hoje a gente tem mulheres na ciência, a gente tem mulheres na história, a gente tem mulheres na matemática, a gente tem mulheres em casa, a gente tem mulheres professoras, a gente tem mulheres faz tudo, esposas de aluguel, a gente tem mulheres plurais fazendo muita coisa e botando a boca no trombone e falando, eu vou fazer sim. E ai, de quem não me deixar fazer, eu vou quebrar tudo aqui. E aí, quando se pode ser tanto, quando se é tanto, acho que causa pra esse pessoal meio sem referência, esse pessoal assim, com muito respeito, mas pra essa galera que tá mais criada nesse caos de tendência, nesse caos de referência, um desejo de enraizamento. Um desejo de... Total. retorno. Uhum. Sabe quando... Isso, a nostalgia. Gente, eu tô indo muito longe, eu tô assim, indo muito longe. Mas eu percebo isso com outras questões, quando a gente vai falar de gerações mais jovens. Existe tanta possibilidade de ser que você não sabe mais o que se é. Você pode ser muito forte, muito tanto, forte. Você tem tanta referência, os limites da sua construção subjetiva são tão muito forte, muito forte, complexos, muito flutuáveis e muito forte, etéreos, que você não encontra nada, uma espinha dorsal, você não encontra um centro. E você bem ou pode mal, ser tudo. Em todas as outras referências de mulheridade atual, a liberdade é o que tange. Cara, a gente vive a ditadura da liberdade, cara. Porque nesse meandro em que você tem a potência e a possibilidade de ser o que você quiser, você não é nada. Porque se vende a ilusão de que você pode consumir essas experiências, de que o seu condicionamento, de que a sua formação de sujeito, de que aquilo que vai definir quem você é, muitas vezes está substanciado, está apoiado na sua capacidade de consumir essas experiências. Então é isso que a Nathalie falou. Você vai sendo desenraizado. Você perde a referência da tradição. Você perde aquilo que é passado. Você faz o é. Não faz o é. Faz o é. Porra, muito bom. Bom pra caralho. Você quer ser uma médica? Vá ser uma médica desgraçada. Você pode ser a médica gostosa, você pode ser a médica... É o mundo da Barbie, nerd, cara. É isso. É a Barbie. Mas você também pode ser amiga da peituda metida, que não é peituda metida, que é I'm not like the other girls. Eu sou amiga peituda da peituda metida. metida. Então você pode ser tudo, querida. Quem vai ser minha amiga? Amiga da peituda metida. De repente, esse povo fica, não. Mostra o que ser. E essas trends, elas direcionam essas trends. Essas trends... Elas trazem uma ideia de segurança. Elas produzem sujeitos, né? De felicidade, produzem. De satisfação encontrada no servir, no amor. E é muito mais fácil acreditar que esse caminho específico é criado pra você e pode te trazer satisfação quando você não conhece, quando você vê uma sociedade inteira que foi construída nisso. Então meio que é mais fácil acreditar que esse é um ideal de mulheridade mais simples de ser alcançado, afinal, você sabe cozinhar. Ele sempre esteve aí. Obrigava a cozinhar. E fizeram você querer ter filho muito cedo. Muito bom, muito bom. Então é isso, se eu já tenho isso e isso, e se eu sou heterossexual eu vou casar. E eu já vejo tantas pessoas questionando os males da vida doméstica, e eu sei que esse é o meu caminho, ou esse é o do que eu estou mais próxima, por que não me render a isso e romantizar isso? Fundamentalmente, o que eu tô querendo dizer é que isso com certeza tá ligado a esse momento que a gente vive na sociedade, esse capitalismo tardio em que você não tem escolha, né? E a tua única escolha é romantizar o problema. E é muito foda, né? Você não tem escolha em um mundo que te oferece uma infinidade de supostas escolhas. Porque escolher significa poder agir concretamente sobre determinada coisa. A escolha é isso. A escolha é a ação do sujeito que produz essa concretude. E é muito interessante porque a sociedade do livre mercado nos oferece dimensões de escolha pra caralho. Quais delas são concretas? Quais delas são tangíveis? São possibilidades reais. A escolha foi mercantilizada. A tua única escolha é colocar um filtro bonito sobre aquilo que você tem que fazer, sabe? É você acreditar que a única coisa que te resta
Nossa, isso é bem radical. Mas é você inconscientemente acreditar que se você tem que ser algo, por que não ser esse algo com pompa e circunstâncias, né? É uma escolha. Dinheiro. Pra mim, é o subjetivismo idealista. É completamente essa ideia de que todas essas dimensões da vida social são produzidas ou são geradas a partir de uma escolha consciente, sabe? Como se fosse obra da racionalidade suprema, humana. Você só escolhe, só depende de você. Mano, olha o quanto isso é individualista, velho. Olha o quanto essa ideia é liberal. tá muito ligado, fundamentalmente, à capitalização da realidade da maior parte das mulheres, da realidade que muitas pessoas às vezes não têm escolha, né? E não tem escolha porque, não quis ser professora porque não quis ser médica porque não quis. Mas não tem escolha porque não foram ensinadas a querer e desejar outras coisas. Porque até pra desejar o diferente, até pra desejar algo que não foi pensado pra você, você tem que ter uma capacidade sobre-humana de buscar essas referências se não foi te dado. E a gente sabe que são poucas as famílias que estão dando referências sociais, né? múltiplas do que ser. Exato. Pra meninos, pra crianças, pra pessoas LGBTs. Então, eu não sei. Ou é isso, essa referência de que a escolha da totalidade, do tudo é possível. No final das contas, você mantém o sistema de dominação. Não sei, eu tô tirando assim do meu coração, gente. Queria muito saber o que você pensa sobre isso, se você concorda, discorda, o que você observa sobre esses movimentos. E eu acho que dá pra até trazer mais a mulher de preso, né? A hashtag mulher de preso no TikTok e esses conteúdos dessa mesma mulher doméstica lutando e cuidando desse homem encarcerado pros contextos de violência, pros contextos de vulnerabilidade social. No fim, de formas muito diferentes, claro. É um lugar de cuidado também, é um lugar de dedicação. São as mulheres falando, eles vão trair você sim, não acredite que seu preso é fiel. Um bálsamo esses vídeos, né, gente? Quem lhe cantou, quem não assiste tá perdendo esse conteúdo babadeiro. E é isso, existe mulher um desejo, de sabe? preso? Pra trazer algo pra mais próximo, caso você não esteja familiarizado com as gringas. Mas existe esse desejo voyeurístico de ver mulheres cuidando. Ou de ver essa dedicação que falta, entre aspas, porque a gente tá se dedicando ao trabalho, às mulheres livres. E eu acho que em uma sociedade que valoriza o cuidado como esse lugar natural do feminino, não tê-lo, muitas vezes, inconscientemente, claro, pode te afastar da mulher que você foi ensinada a ser. E aí você perde raiz, não se sabe, não se entende e acaba voltando para aquilo que você foi destinada. Supondo, como eu disse, eu só fiz um semestre de sociopsicologia, agora eu tô fazendo estética e cosmética. Mas sou formada em ciências sociais, como vocês sabem. Conclusão, o que eu acho sobre tudo isso? O que eu acho sobre as mulheres troféus, traditional wives, mulheres de preso? Eu acho que faça o que quiser da sua vida. Quer cozinhar a marmita pro maridão que tá preso, que pegou 15 anos? Cozinhe. Quer fazer um pão com a farinha que você moeu e colheu pros seus 50 filhos? Faça. Só não reproduza dentro disso a ideia de que esse é o lugar ideal para todas as mulheres. Perfeito, que isso é fonte de felicidade e satisfação. Muito que isso bom. é fonte de sucesso. E essa paleta de cores. E eu sei que muitas vezes construir conteúdos na internet, mesmo que a gente não fale, é dar a entender que o que a gente faz Obrigado, é a melhor Jaime. escolha, né? Vários de vocês se sentem forçados a ser veganos quando vêm falar comigo. Eu não forço ninguém a ser vegano. Mas por falar Vai ser vegano sim. Muitas pessoas terem a minha vida. Vai ser vegano sim. Come essa abobrinha agora. Come esse shimeji agora. Como uma referência, isso acaba ficando inconsciente. Então eu acho que principalmente Ideal, quando a né, gente tá gente? É o falando de ideal, que é uma conteúdos merda. E de temas mais complexos como esse, né? Por serem delicados, vale sempre tentar fazer essas aspas. Isso, tentar Lucas. falar pras pessoas. Porra, o Lucas mandou aqui. Essa mulher é a cara da minha ex. Isso me destrói total. Ai, caralho, viu? Tava faltando um comentário, uma participação especial desse chat, viu? Tava demorando. Bom que chegou, no final, mas chegou. Nem todo mundo cozinha bem, nem todo mundo precisa cozinhar bem. Bota o teu marido pra fazer 1 hora do 0. Às vezes é isso. Importante a gente não fazer a romantização do trabalho doméstico, quer você goste dele, Perfeito. quer não.
Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de assistir, de fazer o curso Estrelas da Revolução. Eu tô quase terminando o meu, são Muito 8 bom, aulas. muito bom. Aulas muito boas, tá? Eu vou deixar o link, como eu disse, aqui na descrição. Muito bom. obrigada, Excelente. Estácio, por apoiar esse conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e assistir os outros vídeos daqui pra muito mais. Um grande beijo, até a próxima. Tchau. Porra, muito bom.